Oi gente, tudo bem? Ai, eu vou gravar esse videozinho com cara de vlog do Tupoeno pra falar um pouquinho sobre como a Ritalina, o metilfenidato, tá melhorando a minha vida. O que é muito doido assim. Vamos lá, pra contextualizar. Tô no final do quarto ano de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Londrina e tava com uma dificuldade imensa pra fazer o TCC. Sempre tive uma dificuldade imensa de me manter estudando e fazer as coisas, sabe? De sempre sentar no computador, ficar 2 horas para ler um parágrafo e ainda ler mais ou menos, e aí depois ter dificuldade para fazer as coisas. E aí é complicado, porque eu fiquei pensando desde o começo. Puta que pariu, eu não sou burro, né? Porque às vezes eu me fixo tanto em alguma coisa a ponto de ficar muito bom naquilo. E foi assim que eu aprendi espanhol, inglês. Foi assim que eu fiz um curso de mecânico do nada. Enfim, essas coisas. E às vezes eu começo a fazer trabalhos que são ótimos e não termino. E aí vai indo. Foi assim que eu quase reprovei no segundo ano da faculdade. Foi assim que eu quase reprovei no primeiro, enfim, foi indo, né? E aí me perseguia também uma sensação de ansiedade muito grande. Uma sensação, assim, de desmotivação, um sentimento de tristeza, de falta de amparo, de solidão. E aí eu comecei a procurar terapia quando eu tinha por volta dos uns 16, 17 anos, comecei a fazer. E até então era focado nessa questão justamente da ansiedade. Após isso, eu fui atrás de auxílio psiquiátrico, que eu percebi que, assim, sua terapia não dava conta de tudo, pelo menos para mim. Você dá conta de tudo para você? Arrasou. Beijo, vai com Deus. Mas então, não dava conta para mim. Depois de uns meses fazendo terapia, conversei com a minha psicóloga e falei: olha, acho que é legal procurar um psiquiatra para ver qual que é a boa. Procurei, me passaram paroxetina. Não foi legal. Eu fiquei que nem um zumbi, catatônico. Aí, depois disso, eu parei de tomar paroxetina, que tava me fazendo muito mal. Aí eu voltei, que tipo, eu sou de Bitinga, interior de São Paulo. Aí eu moro em Londrina. Aí eu fico fazendo esse vai e vem às vezes, né? Voltei, fui numa psiquiatra que eu não tava bem já. De novo, da questão da ansiedade. Comecei a tomar estalopram. Comecei a tomar um remédio pra dormir, que foi o alprazolam. Eu tomava 0,25. Depois passei pra 0,5 com o tempo. E dormi muito bem, fui melhorando, melhorando, melhorando. Mas aí depois eu comecei a piorar de novo. No meio de tudo, sempre fazendo terapia, terapia em grupo, terapia sozinho, tudo relacionado à terapia, assistência psicológica, foi pelo SUS, foi pela universidade, foi tudo gratuito, o que é muito bom, grátis e tante. Aí depois disso, eu comecei a me sentir mal de novo, né? Tomando estalopram e tudo mais. E eu já tava tomando quase a dose máxima de estalopram, que se não me engano o máximo diário é 20 miligramas. E aí trocou de psiquiatra do nada, lá onde eu fazia psiquiatra, aqui em Bitinga. E aí foi uma nova psiquiatra. Não, foi um novo psiquiatra, quer dizer. Também ator, trabalhando nas artes cênicas, veio de Curitiba, que assim, não é perto de Londrina, mas é mais ou menos perto, dá pra ir, mas ao mesmo tempo é longe, mas não é perto. Enfim, Totopoeno. Aí tudo bom. Fui ver qual era boa, ele trocou o estalopram para a desvenlafaxina. E as coisas começaram a melhorar mais, porque ele falou que a desvenlafaxina tem um tratamento duplo, tanto para o déficit de atenção quanto para a questão da ansiedade. Mas até então ele achava que eu não tinha déficit de atenção nem nada. Comecei a tomar desvenlafaxina, tomando alprazolam às vezes, diminuiu o alprazolam muito, quase não tomava. Mas aí o que acontece? Veio o baque, as aulas voltaram, isso tudo foi grande parte na pandemia, eu tomando lá desvenlafaxina, melhorando, me sentindo muito melhor, mas ainda assim o lance dos estudos continuava muito difícil para mim. Eu tinha que desenvolver um esforço muito grande ou estar obcecado por alguma coisa para fazer ela, o que é uma desgraça, porque não necessariamente você precisa estar obcecado por alguma coisa para fazer ela. E aí o lance de me organizar ficava muito difícil, eu não conseguia fazer tarefas simples em casa. Aí você pode falar, nossa, que frescurento, né? Só sentar e dobrar uma roupa. Mas sem brincadeira, eu começava a dobrar roupa, me distraía com a parede atrás. Eu começava a fazer uma coisa e ficava muito distraído, ou simplesmente parecia que tinha uma coisa dentro de mim que remoía assim meu coração, as minhas vísceras, e fazia com que às vezes eu me sentisse tão mal a ponto de só querer deitar e dormir, ou ficar tão inquieta a ponto de ficar andando em círculos. Já aconteceu várias vezes de eu andar em círculos loucamente, ou às vezes também
Mas isso aqui eu tô sendo bem sincero pra vocês, tô abrindo bastante meu coraçãozinho, porque eu quero trazer pra vocês uma realidade que a medicação, ela me ajudou muito mais do que quando eu tava sem medicação. Porque quando eu tava sem a medicação, tava pior. Eu tô falando rapidinho, porque meu celular tem pouca memória. Se ele tivesse mais memória, eu falaria com mais calma. Enfim. Não é porque eu tô tipo hiperativo nem nada do gênero. Aí tá bom. Era sempre aquele lance, era sempre o lance de não tenho motivação nenhuma pra fazer alguma coisa e mesmo me forçando a fazer, eu me sinto extremamente mal, eu me sinto extremamente cansado, parece que uma boiada passou por cima de mim e eu virei farofa. Aí, a partir disso, procurei psiquiatra de novo, né? Mas aí eu procurei em Londrina, que era mais barato, pelo plano de saúde SSG, não sei se vocês conhecem, mas ele é um plano gratuito, já fica a dica aqui. Tem várias médicas que fazem consultas com preço mais popular. Eu paguei, tipo, R$100 mais barato na época e eu nunca tinha muito dinheiro, né? Eu vivo de bolsa nessa vida. Só que quando você começa com um psiquiatra, eu acho que é importante continuar com ele, com ela. E aí depois você troca se você precisar mesmo. Aí eu precisei, que eu já tava morando lá, quero continuar lá. E aí, fui lá. Ela perguntou como é que tá a questão de ansiedade. Eu falei, tá muito boa, mas eu ainda tô com muita dificuldade nos estudos. Contei pra ela toda a minha vida. Falei pra ela, olha, eu já faço terapia há muito tempo. Já troquei de psicóloga, já fiz terapia em grupo. E assim, tô muito bem resolvido com todas as minhas questões. Tá tudo certo, tudo chuchu beleza. Tô dormindo bem, tô fazendo atividade física. Tô me alimentando bem. Tô ingerindo vitamina D. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas o que acontece é que quando a gente fica... Às vezes a gente entra em déficit de vitamina D por falta de sol, ou vitamina B12, porque até a carne que a gente come, eu não, que eu sou vegetariano, tudo bom, que vem do pasto, é suplementada na ração dos bois, assim, então naturalmente, entre a gente não tem vitamina D, é tudo suplementado. Aí eu sempre suplementei muito vitaminas. Mas esse é um outro histórico, uma outra coisa que eu posso contar pra vocês de onde veio, que nem foi do vegetarianismo em si. Aí, tudo bueno. Ela falou, olha, eu vou te dar esse remédio aqui. Se você reagir, é porque provavelmente você tem TDAH, ou TDA, ou alguma disfunção na atenção. Ou DDA, né, todos esses rolês. Aí eu falei, tá bom. Eu nem tava assim, eu só falei, vou conversar com ela porque eu realmente tô me sentindo muito disfuncional. Pensei, qualquer coisa ela aumenta o antidepressivo, talvez com uma dose maior, faça mais efeito, ou talvez ela me busque um outro tipo de reação. Aí, na época também eu tinha voltado a tomar um pouco mais de prazolam, que eu tomo quando não consigo dormir. E eu não vou ficar até as 3 horas da manhã acordado sem dormir e aí conseguir pegar no sono, pode depois acordar às 6 da manhã, né? Pelo amor de Jeová. E isso foi meme, tá bom? Aí, tá bom. Falei muito aí, né? E aí... Então, aí qual foi a boa? Cheguei lá com receitão. 3 medicações, a desvenlafaxina, que eu já estava tomando, 50mg, que é a dose inicial. E aí foi a Ritalina, 10mg, uma vez ao dia de manhã. E também como é que é? Zolpidem. Na dose mais baixinha. Eu não me lembro qual dose que é agora. Porque eu tomo, vou dormir e durmo muito melhor. Muito melhor até do que com os benzodiazepínicos que eu tava tomando. Aí, tá bom. Primeiro dia que eu tomei a Ritalina foi no sábado de manhã. Eu lembro que eu me senti tão calmo, tão em paz, mas tão em paz, que assim, parecia que minha cabeça não zumbia de tanta coisa que eu pensava ao mesmo tempo. Porque, assim, você cresce a vida toda e você pensa que é saudável você pensar muita coisa ao mesmo tempo. E o que acontece no TDAH é que essas coisas, elas são extremamente impulsivas, extremamente compulsivas também, e aí você fica sem controle nenhum dessas coisas. Por isso que, tipo, às vezes você tá olhando pra parede e você pensa, sei lá, na folha da mandioca que você viu ontem, que você tava comendo, sei lá, enfim. Vai pensando, aí aparece 5 músicas da Iggy Azalea e as unhas da Cardi B na sua cabeça, e um dinossauro falante. E assim, pra mim isso era o que mais me atrapalhava, na real. E aí percebi o quão eu sou hiperativo. O quanto isso às vezes é bom por um lado, mas geralmente é muito ruim, porque eu me desfoco muito fácil em virtude disso. Eu não consigo manter uma linha de pensamento que vá concatenando as ideias, que vá se planejando e que vá trazendo uma luz ao que eu pensei inicialmente. Por isso que a dificuldade de estudo veio aí. Claro que assim, a vantagem disso é que eu consigo fazer relações muito rápido. Tipo, relação, eu vejo uma coisa, pensei em outras que me lembram ela e consigo estabelecer um diálogo que é muito bom para, por exemplo, escrita criativa, mas ao mesmo tempo me deixa
muito desmotivado porque eu não tenho necessariamente o controle disso. Não que a gente tenha controle do pensar, das emoções, mas eu não conseguia sentar e ler um livro que eu gostava, um livro que eu já tinha começado a ler, eu não conseguia terminar nenhuma atividade minha. E aí eu tô tomando faz 3 semanas só. E eu percebi que a vida não precisa ser tão difícil. E que eu não preciso desse estigma de medicação, de Ritalina, de metilfenidato pra ele fazer bem pra mim. E aí nesse primeiro dia que eu tomei, parecia que eu tinha ficado assim, extremamente calmo, mas não no sentido de sono, calmo no sentido de pureza de pensamentos, no sentido de clareza, no sentido de realmente pensar o que eu quisesse naquele sentido. E aí eu tava lendo que geralmente isso é o relato de quem tem TDA mesmo, ou DDA, ou alguma disfunção no córtex pré-frontal dos neurotransmissores lá, que sim, geralmente quem não tem toma Ritalina não vê muito efeito, pelo que eu tava vendo. E aí assim, com o tempo, esse efeito foi dando uma diminuída, foi ficando um pouco mais tênue. Eu achei até mais confortável, na real. Porque, porque assim, achei mais confortável, achei mais prático quando deu uma leve diminuída. Porque eu percebi que assim, eu consigo trocar o foco um pouco mais fácil. Então eu sento pra ler, pra escrever e eu escrevo. Eu não preciso ficar me motivando, me convencendo de que aquilo vai ser bom pra mim, mesmo já sabendo de tudo isso. Eu sento e escrevo, eu não tô mais frustrado. E isso melhorou a minha autoestima num nível tão grande que eu sou extremamente grato. Sabe? Não no sentido de gratiluz e sei lá o que, o mundo não tá acabando, vão tomar. Enfim, não nesse sentido, mas no sentido de. Tá, eu consigo fazer algumas coisas que eu não conseguia fazer antes. E eu sempre quis fazer essas coisas. E eu sempre achei que essas coisas eram boas. E elas realmente são. Eu consegui encontrar prazer na escrita, eu consegui encontrar prazer na leitura. Eu consegui terminar um livro que eu tinha começado a ler. E eu não conseguia terminar toda vez que eu sentava pra ler. Eu ficava só na mesma página, desfocado, olhando pro chão, pra parede, pro teto. E eu tô compartilhando esse relato com vocês, assim, pra dizer isso. Se você sente que você tem hiperatividade, se você sente que vocês podem até procurar outros vídeos no YouTube, né, que falam melhor sobre isso. Se vocês sentem que vocês, sei lá, ficam numa confusão tão grande que parece que vocês estão num carnaval em Olinda de ponta cabeça, procurem uma assistência médica, procurem uma psicóloga séria. Só vão. Vocês não têm nada a perder. E outra, já vi uma moça falando que, tipo, ela pegou o remédio, ela queria só o diagnóstico mesmo. Porque teve muitos momentos em que ela se sentiu extremamente desmotivada, extremamente com autoestima baixa, o que é uma bosta, né? E por causa exatamente disso, por não conseguir fazer algumas coisas. E é ruim, porque às vezes, mesmo bem resolvido com todas as suas questões, você se sente mal porque não consegue fazer coisas simples, coisas mínimas. A minha vida ficou muito mais organizada, o meu quarto também. Eu sempre tive uma dificuldade muito com organização, com bagunça, com baderna. Mesmo eu querendo, mesmo fazendo planner, mesmo me planejando, mesmo fazendo exercício físico, mesmo fazendo todos os babados que me mandavam fazer, não dava certo. E aí, o que acontece? Eu percebia que se eu tomava um pouco de café, dava uma leve melhorada nisso. Aí eu pesquisei e tem um texto de revisão bibliográfica que fala que em pessoas com DDA ou com alguma disfunção de atenção no córtex pré-frontal, a cafeína tem um resultado leve. E aí eu percebi o quanto isso tudo estava dando certo, assim. E o como eu fico em paz até hoje quando eu tomo Ritalina. Eu não fico mais ansioso, eu não fico com o coração acelerado. E eu percebi como é diferente a hiperatividade da ansiedade. Parece que a hiperatividade é uma coisa que me acompanha o dia todo, e a ansiedade em alguns momentos. Parece que a ansiedade, às vezes, é a hiperatividade justificada e sentimentalizada numa via em que sirva a uma autodepreciação implícita. Enquanto a hiperatividade não, ela só tá ali o tempo todo. E ela atrapalha o foco, pelo menos pra mim, dessa maneira. E aí eu percebi como uma coisa é relacionada à outra. E agora eu diferencio quando eu tô ansioso, quando a minha hiperatividade está mais destacada. E eu tenho mais paciência comigo. Isso tem sido ótimo, porque antes eu pensei, tá, é ansiedade, vou fazer exercícios de manejo. Mas não passava. Nem nos exercícios de manejo de ansiedade eu tenho foco. Até nesse vídeo tá difícil. Eu tô vendo aqui, ó, na imagem da câmera janela aqui atrás, eu tô meio... Eu acabei de tomar a medicação pra desatenção, ainda não fez efeito. Ela demora uns 20 minutos pra fazer efeito e fica mais ou menos umas 4 horas, um pouco menos que isso, os 10 miligramas de Ritalina, que é o metilfenidato. Não testei outra, não sei se vou testar, vou ter o retorno com a psiquiatra segunda-feira, talvez, e hoje é sexta, então daqui a alguns dias. E eu espero que continue tudo bem. Vamos falar um pouco de efeitos colaterais agora.
Eu já falei de coisa boa, vamos falar de coisa ruim. Aqui a gente não vai fazer a top term e falar só de coisa boa. Então, aí, os efeitos colaterais. Eu percebi que depois que passa, ou às vezes um pouquinho durante, quando eu tomo um medicamento, o meu coração acelera. Sabe, ele acelera bastante, e aí passa umas 2 horas, para. Mas não é ansiedade, nem nada. Ele só acelera e para. Eu achei esquisito, mas com o tempo foi diminuindo. Eu percebi que o corpo ele acostuma com o horário que você toma. E às vezes eu acordo tarde e eu tomo à tarde todas as medicações, que eu tô dormindo, né? Eu não acordo às 6 da manhã todo dia porque eu tenho preguiça, é só quando precisa mesmo. E aí eu percebi que o corpo ele acostuma. E se eu tomo à tarde, geralmente depois que passa o efeito fica com batedeira. Mas de manhã, depois que eu tomo de manhã, não vem mesmo efeito. Assim, de batedeira. E parece que ele tem ficado mais efetivo, tem ficado mais solícita a medicação. Outra coisa que eu também percebi, a minha mandíbula ficou um pouco mais enrijecida. Mas isso pode ser também porque eu iniciei umas novas práticas físicas na dança clássica, que agora envolvem chão, assim, tipo, de fazer exercício para fortalecer core e etc. Eu não tenho força no abdômen, mas eu forço muito aqui o pescoço, aí força maxilar também. Enfim, core é tipo o centro do corpo, barriga, peito, abdômen, costas, entendeu? Tudo isso. E aí eu percebi que, assim, às vezes até doía um pouco, e às vezes doía um pouco a minha cabeça. Eu não sei se a dor de cabeça está correlata ao maxilar, ou se está correlata ao clássico, a esses exercícios, ou se é um sintoma. Mas passou, depois de uma semana passou. Teve um dia que eu tive bastante dor de cabeça, e foi o dia todo assim quase. Mas é uma coisa que você toma um dipirona, tipo 250mg de dipirona e passa. Não que você tenha que tomar dipirona todo dia, porque faz mal. Enfim, ataca a mucosa gástrica, enfim, todos esses babados. Mas eu não vou ficar passando dor o dia inteiro se eu posso tomar uma medicação e vai melhorar um pouquinho. Aí eu tomei e passou, e agora eu não sinto mais dor de cabeça. Às vezes meu coração acelera de leve, eu tô na 3ª semana de uso, né? Tô indo pra 4ª. E assim, muito mais benefícios. Eu sinto que o meu humor se estabilizou muito. Demais. É esquisito. Parece. Sabe quando a gente começa a tomar um antidepressivo, sai daquelas fases de efeitos colaterais e aí você só vê aquele bem-estar? Parece que é isso. Mas isso geralmente, quando eu tomo antidepressivo, quando eu começo, melhor, quando eu começava, que agora eu já tô nesse, eu não pretendo parar, a menos que a médica falou, para isso aí. Aí, não, mas aí sim, percebo que, tipo, tem aquele up inicial. E com a Ritalina, eu sinto que eu tenho, não esse up, mas a motivação maior de viver todos os dias. Os meus pensamentos suicidas diminuíram muito. Os meus pensamentos sobre morte diminuíram muito. E eu falo isso depois que o efeito passa já. Que eu tomo, dura 4 horas, depois passa, dá um pouquinho de efeito colateral e depois fica de boa. Aí eu vi que, tipo, a administração inicial geralmente é 10mg por dia, e aí depois aumenta para 2 comprimidos por dia, para você ter um efeito mais prolongado, ou toma uma Ritalina LA, enfim, que é de longa duração. E aí eu fiquei percebendo o quanto eu tô mais estável. Os meus pais perceberam, porque, tipo, geralmente fico lá em Londrina, né? E aí eu volto pra cá quando tem feriado, pra Ibitinga, onde eu estou atualmente. E meus pais perceberam o quanto eu tô mais calmo, o quanto eu tô menos irritável, o quanto eu tô menos incomodado com a vida. Não que eu seja uma pessoa que estoure, nem nada do gênero. Mas assim, eu percebia que eu ficava muito quieto, muito parado na minha, porque tava aquela confusão tremenda e eu não sabia sair disso. Não que agora eu saiba, mas agora tem bem menos. É bem mais tranquilo. Então, se o médico passou pra você, toma por um tempo, vê o que você acha, vê se faz efeito, vê qual efeito faz, converse com seu médico, confie. Porque se uma coisa foi confirmada, é que a ciência dá resultado. Ou melhor, se uma coisa foi confirmada pela pandemia, é que a ciência dá resultado, porque a vacina está tirando a gente dessa, pelo menos em um sentido bem grande, mesmo que ainda esteja rolando uma pandemia, mesmo que ainda esteja um cocôzão, é que a ciência dá um resultado, a taxa de amostragem é maior realmente. E aí, com a Ritalina, a mesma coisa. Claro que assim, a gente tem que ter nossas críticas à ciência, tem que ter nossas críticas ao sistema cientificista, porque, enfim, graças a ele a gente teve vários tipos de preconceito sendo justificados no passado histórico, enfim. Mas isso não é uma questão que eu acho legal abordar agora nesse vídeo. E que a ciência seja mais democrática, que ela dê mais acesso a todas as pessoas e que ela consiga fazer com que uma pessoa que precisa de sua medicação consiga. E agora eu tô dando um jeito de conseguir pelo SUS, que é um rolezão.
Se tudo der certo, eu venho contar pra vocês qual que foi a boa. E aí, a partir disso, eu percebi, assim, você fica meio reflexivo quando começa uma medicação, de poxa, há quanto tempo eu devia estar tomando isso? Se eu tivesse começado um tratamento mais cedo, como eu estaria hoje em dia? Aí eu vejo que eu sempre fui uma criança extremamente inteligente. Inteligente sem sentido amplo, né? Não vou ficar me limitando a extratos e correr o risco de ser extremamente preconceituoso. E aí, eu percebi... Caralho, pra eles parar de falar aí. Então, melhorou. Percebi que dentro de todo esse contexto, eu poderia estar tendo um desempenho melhor durante a escola. Eu poderia ter tido um aprendizado melhor de tantas coisas que eu achei valiosas e não tive. E isso me deixa um pouco triste, mas ao mesmo tempo eu fico feliz de finalmente ter conseguido a medicação, de finalmente estar conseguindo fazer um tratamento. E, assim, final de tudo, compensa, vale a pena. Os efeitos colaterais são muito pequenos em comparação aos benefícios e eles passam. Só queria dizer isso. Coragem. Lutem pelo que vocês acreditam. E assim, quem tem TDAH geralmente sabe que tem TDAH. Quem tem hiperatividade sabe que tem hiperatividade. E quem tem DDA sabe que tem TDA. Porque são transtornos neurodiversos também. Às vezes a gente tenta mascarar, às vezes a gente tenta se convencer de que não tem. Mas se você procurou tratamento para outras coisas, se você procurou ajuda para outras coisas e continuou nisso, procura médicos, procure outro médico, procure alguém que te dê ouvidos, procure alguém que esteja disposto a estar ali com você, a estar falando, vamos ver qual que é boa, para ver se é isso mesmo, para ver se não é. Que é uma pessoa treinada, fez lá, sei lá, 10 anos de estudos, provavelmente alguma coisa ela sabe e ela consegue passar. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma vida toda, e a gente já teve uma vida toda, nós neurodiversos, com algum transtorno de desenvolvimento, que no caso é o TDAH, no meu caso, né? Ainda não está muito definido. E o transtorno de ansiedade generalizada, que assim, ainda bem tá muito controlado, tá muito bom. Não bom não tá, né? Que nunca foi ter transtorno de ansiedade algo bom. Mas no sentido de eu não tá tendo nenhuma dificuldade relacionada a isso mais. E agora eu consigo falar rápido, que nem eu tô falando aqui. Mas também para economizar memória. Aí às vezes quando a gente fala rápido a gente enrola um pouco as coisas, então, sei lá, não vão me julgar por isso. Mas por favor, quem tem, procure ajuda. Se não quiser não procure também, né? Mas quem tem, se sente mal e vê que está causando um malefício para você mesmo, procura ajuda. Sabe, você não tem nada a perder. Na real só tem a ganhar. Foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida com essas medicações. É meio carinho? É. Tô pagando parcelamento? Tô fazendo bico extra? Tô. Mas tá valendo cada centavo. Não tô querendo dizer que todo mundo pode, que é possível pra todo mundo, porque quem sou eu pra ficar julgando as realidades? O que eu quero dizer é que eu quero que esse vídeo seja de um estímulo, seja de uma motivação para que você possa buscar ajuda caso você precise. E aí eu evitei até ler tipo a bula, eu só li mesmo quando eu tava tendo uns efeitos estranhos, eu falei, talvez possa ser mesmo, pra depois eu conversar com a médica. E TDAH é algo assim, que sempre foi levantado suspeita pelos meus terapeutas, pelas minhas psicólogas e também pelos meus psiquiatras. Só que o que acontece? Era sempre ansiedade lá também. Aí tinha esse lance, não, vamos tratar a ansiedade primeiro, que se for ansiedade já melhora. Aí eu melhorava muito a ansiedade, aí dava a impressão, pelo menos pra eles, que eu tava tipo, que eu não tinha TDAH, que eu não precisava de ajuda em outros sentidos. E também a Ritalina, em quem tem um transtorno de ansiedade, geralmente tem alguns efeitos negativos. Realmente a pessoa fica um pouco mais ansiosa. Mas, gente, ficar um pouco mais ansioso e não estar hiperativo é uma coisa totalmente diferente do que estar ansioso e estar hiperativo. Porque parece que a hiperatividade, ela se afunila para ansiedade em si e é uma desgraça. Sabe, você entra em looping. Enfim, não sou psiquiatra para falar sobre isso. Eu sou uma pessoa que tenta estudar sobre a cena, sobre o teatro contemporâneo, enfim. Desculpa o vento aqui pegando no microfone. Eu tento, mas agora eu consigo mais ainda. Muito obrigado, esse foi o meu relato. E meu TCC tava com poucas páginas e agora tá com 35 páginas, tá quase pronto.
E se não fosse o tratamento, eu não teria conseguido. Porque várias vezes conversando com a psicóloga, ela me deu dicas. Ah, não, vai num espaço aberto, onde você possa se concentrar. Deixa eu vir aqui, onde tá azul. Onde você possa procurar outras vias de se concentrar. Vai, procure, sei lá, um leite com café pra você tomar enquanto estuda. Mude os ambientes sempre. E mesmo fazendo tudo isso, não dava certo. Eu não conseguia escrever. Eu sentava na frente do computador e ficava 2 horas pra escrever um parágrafo. Ou quando eu escrevia, não tinha sentido nenhum. E aí, agora eu tô melhor. Eu queria compartilhar isso com vocês. Deixem dúvidas, que aí eu vou responder na medida do possível. E no impossível eu não respondo, né? Porque não sabendo que era impossível, ele foi lá e descobriu que era impossível.